Olá, seja bem-vindo ao Cidadania Esporte Clube, o programa que mostra como o esporte pode ser um excelente caminho para o exercício da cidadania. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do Esporte Solidário, um projeto que faz toda a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes da cidade. Quem vai contar mais sobre essa iniciativa é o Gregory Gracia, diretor de operações da associação. Seja muito bem-vindo, Gregory. Leandro, um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da história dessa organização que está aí há 16 anos contribuindo para a formação de crianças e adolescentes. Bacana. Também comigo a Gabriela Santos Souza, ela que é ex-educanda no atletismo e na natação e hoje treina atletismo no São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo, Gabriela. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo bem bacana. Gregory, explica um pouco pra gente como que surgiu essa iniciativa, o que é o Esporte Solidário? Bom, o Esporte Solidário é uma organização que trabalha com o esporte numa perspectiva educacional. Então, nós oferecemos para crianças e adolescentes da região da Zona Oeste de São Paulo projetos esportivos que têm esse caráter. Então, através das atividades, nós trazemos, refletimos e propomos ações que estão relacionadas à cidadania, ao respeito, aos valores e aos princípios aí para a nossa vida em sociedade. E lá vocês trabalham com diversas modalidades? Sim, hoje são 4 projetos em execução para crianças de 7 a adolescentes de 17 anos. São eles atletismo, natação, basquetebol e um projeto que chama Futuro Firmeza, que tem um olhar para o mundo do trabalho. Quer dizer, projeto bem completo. Vocês têm toda a preocupação, atenção na parte da saúde, na parte da família? Exatamente. Esses projetos esportivos eles estão alocados dentro de 3 programas. Um que é o programa esportivo, que compreende esses 4 projetos. O programa Saúde em Dia, que promove ações de informação, de tratamento e de encaminhamento médico, né, com oficinas, com semanas de saúde, e o programa Família Solidária, que busca trazer os familiares também para dentro do contexto do projeto. Gabi, você chegou lá, você tinha quantos anos? 11. 11 anos. Hoje você está com? 13. O que mudou na sua vida desde que você conheceu o Esporte Solidário? Acho que mudou a minha forma de organizar, alimentação, disposição, acordar cedo. Mudou bastante coisa. Mudou mais meu olhar para o esporte, agora eu gosto muito mais do que eu gostava antes. Antes você já fazia atletismo? Não, antes eu fazia mais dança, essas coisas, mas eu sempre gostei de esporte. Aí depois que elas me falaram do Esporte Solidário, eu quis fazer, gostei, deu certo. Ainda E hoje você visa o atletismo no seu futuro? Você se vê uma atleta profissional? Sim, espero que sim. Vou batalhar para isso. Como que tá essa diferença de sair lá do Esporte Solidário, de estar no São Paulo, que é referência no atletismo, um clube diversas vezes campeão, não só no futebol, mas também no atletismo. Como que tá sendo essa experiência para você, Gabi? Eu tô gostando bastante, é muito diferente. Não tinha imaginado ainda, foi de repente, mas eu tô muito feliz por ter conseguido chegar lá. E agora eu quero ficar lá, sair de lá só para ser algo a mais. Vocês trabalham com muitos sonhos, né, Gregory? Só pelos relatos da Gabi aqui dá para perceber como vocês lidam com isso no dia a dia. Sem dúvida. No início, né, no princípio do Esporte Solidário, a gente tinha uma meta que era ajudar os jovens e as crianças que resgatassem os seus sonhos, né? A gente vem de um contexto em que sonhar é muito difícil, né? Então, hoje, quando a gente ouve a história da Gabriela, por exemplo, que são sonhos se tornando realidade, para nós é muito gratificante. Como que é esse trabalho? Vocês têm a parte do programa da família. Isso. Como que é esse contato com os pais? Até onde vocês podem interferir? Como que vocês lidam com isso? Hoje o Esporte Solidário tenta ser uma referência para processos relacionados à família em diferentes esferas. Então, às vezes nós temos casos de educandos, que é como nós chamamos as crianças e os adolescentes, com dificuldades na escola. Em algumas situações a gente consegue intervir, em outras a gente precisa de auxílio dos conselhos tutelares, por exemplo. Em outras, o familiar traz uma dificuldade do próprio contexto da família. Em algumas situações a gente tem violência doméstica ou dificuldades em relação à nutrição e alimentação dentro de casa. Então, todas essas demandas que vão chegando para a gente, através desse programa, mas também informando, nós vamos tentando dar conta delas e auxiliando essas famílias a seguir um caminho interessante. Para você, como que foi nessa parte, Gabi? Soube conciliar muito bem a parte escolar, a parte esportiva? Soube. Eles também sempre ajudaram a gente bastante nessas coisas. A gente falava, a gente tem uma prova, eles sempre ajudaram como eles puderam. Soube separar, eles também. Acho muito bom. Como é boa aluna, assim. Tira boas notas? Sim, tira. Gregory, essa parte das notas, essa parte da escola interfere bastante? Vocês têm alguma restrição? Seu aluno tira uma nota vermelha, é cortado do projeto, fica um pouco de escanteio, vocês buscam papo?
Então, hoje nos processos de admissão, né, no cadastro inicial dos educandos, nós pedimos a declaração escolar como comprovação de que ele está matriculado, e esse é um requisito básico. Nós pedimos o boletim do ano anterior e a cada ano nós vamos pedindo os novos boletins completos. Quando nós temos algum relato de que o desempenho escolar está caindo, a gente faz uma conversa com esse educando, busca estratégias ou com a própria família. Às vezes a estratégia é ficar afastado um período para poder se dedicar mais aos estudos e recuperar essa nota. Em alguns momentos a gente oferece o próprio escritório do esporte solidário para que ele se concentre para estudar. Né? Em outros momentos, uma conversa é suficiente para dar aquela acordada e vamos correr atrás do desempenho. Vocês trabalham com crianças até que idade? Com crianças de 7 a 18 anos. 7 a 18 anos. Isso. Acredito que você já pegou muitos casos depois do aluno que completou o ano de formação, fez 18 anos e às vezes não vingou no esporte. Como que é essa hora? Vocês buscam um bate-papo mostrando que talvez a principal formação não seja do caráter esportivo, mas sim do cidadão? Hoje, talvez seja uma dos pontos mais interessantes. A nossa missão institucional fala de contribuir para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e termina falando sobre despertar talentos em todas as áreas. Legal. Então, não só o esporte. O caso da Gabriela é um dos poucos casos que nós temos de encaminhamento esportivo. Na realidade, o grande sucesso do projeto está relacionado à participação cidadã e à continuidade dos estudos e do processo de formação profissional. Como você se vê como um exemplo na área do esporte, um exemplo que deu certo? Eu fico muito feliz, espero poder continuar essa história. Eu só agradeço eles, o incentivo deles foi... A minha história lá eu gostei bastante. Agora, na parte educacional, feliz. Gabi, vamos supor que chegue lá com 18 anos, claro que a nossa torcida é para que você seja uma atleta de ponta. Mas às vezes as coisas não acontecem como a gente espera. Se isso não acontecer, qual que é o seu plano B? Tem um plano B? Ainda não pensei nisso. Tá focada bem no atletismo. Tô. Qual que é o seu maior sonho hoje? Disputar uma Olimpíada? Isso, virar atleta. Hoje o meu maior sonho é virar atleta, representar o Brasil numa Olimpíada. Esse é o meu maior sonho. Já participou de algumas competições, já? Já. Eu participei do Genzo Hara, tem o Mauer Image e o Intercelso. Participei dessas 3 competições. São quantas crianças que vocês trabalham hoje? Hoje nós temos capacidade para atender 265 crianças e adolescentes nesses 4 projetos. Os horários de treino? As atividades acontecem em parceria, nós temos um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação, aqui de São Paulo. Então nós desenvolvemos os projetos em 2 unidades do CELS, o CEL Butantã e o CEL Irapuru. Legal. No CEL Butantã, hoje nós temos o projeto de atletismo acontecendo lá e uma turma do Futuro Firmeza. E no CEL Irapuru nós temos projeto de natação, projeto de basquete e uma turma do Futuro Firmeza também. Gabi, sua rotina de treinos, como que é? Bom, de manhã eu treino das 9h30 às 10h30. Depois eu vou para minha casa, eu vou para a escola, depois eu volto para casa, vou para a escola, que não é muito longe de casa. Volto, aí eu faço a lição, ou enfim, o que eu tenho que fazer. Eu vou ainda assim, agora eu tô treinando de segunda, quarta e sexta de manhã. São 3 dias na semana, um treino puxadinho. Puxado, mas Vale a conseguindo, pena. vale. Gregory, essa parte do programa da saúde, explica um pouco pra gente melhor como que funciona, como que é feito esse trabalho. Então, como eu falei, elas são ações que visam informar, detectar algum problema de saúde, orientar e, em muitas situações, encaminhar. Então, algumas ações que nós temos. Todo início de ano, o Esporte Solidário oferece, em parceria com uma clínica, são médicos, inclusive, do HC, do Ambulatório de Medicina do Esporte, um exame médico para todos os educandos. Então, eles fazem exames dermatológicos, exames musculares, ósseos, então toda a parte desses exames, se é detectado algum problema de saúde, eles são encaminhados para o ambulatório do HC e fazem mais exames para verificar exatamente o grau de lesão ou de problema que tem e são dados os encaminhamentos e tratamentos corretos. A gente também faz no segundo semestre um exame dermatológico. Ele tem o foco nos educandos da natação, mas nós temos expandido isso para todos os educandos. Então, quando aparece alguma demanda que precisa de medicação, ou que precisa de um encaminhamento ou de um exame melhor, a gente também consegue fazer isso em parceria com um dermatologista. Uma vez por semestre, nós realizamos uma semana de saúde, esporte e cidadania. E dentro da programação dessa semana, nós temos sempre uma ação voltada para a saúde,
que pode ser uma ação informativa, e essa semana é muito interessante porque ela é aberta para os familiares. Então, os 3 programas, esportivo, de saúde, família solidária, eles se comunicam, eles estão integrados com ações como essa da Semana de Saúde. E toda e qualquer demanda que aparece ao longo das atividades, no dia a dia dos projetos, elas também são recebidas e encaminhadas da maneira mais interessante. Bacana, programa bem completo. Cidadania Esporte Clube faz uma rápida parada, não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Cidadania Clube, hoje falando do projeto social Esporte Solidário. Comigo aqui no estúdio, o Gregory Graça, diretor de operações do Esporte, e também a Gabriela Santos, ela que é ex-educandismo e na natação, de atletas de ponta do São Paulo Futebol Clube. Gregory, acredito que muitas crianças, muitos já passaram na sua vida, né? Vocês trabalham hoje com cerca de 200. Alguma história que, tipo, às vezes um adolescente que estava indo por um caminho, vocês perceberam, conseguiram mudar a vida dessa pessoa? A gente tem algumas histórias aí que podem ser contadas, mas uma que é muito simbólica para a gente. Um educando mente estava num caminho errado, chegou a ser detido, em casa, cumprindo medida socioeducativa, com prestação de serviço comunitário, chegou até o Esporte Solidário numa perspectiva de cumprir a sua medida socioeducativa. E aí, ao longo do processo, ele foi tendo o esporte, compreendendo o seu papel social e aprendendo como ele poderia fazer frente, levando em consideração as lições que ele aprendeu lá atrás, mas mudando a sua atitude de comportamento. Hoje nós temos informações, mantemos o contato com esse ex-ando, já é um jovem, né, um adulto jovem, com sua formação profissional, com a sua constituída, e para nós é um grande exemplo de sucesso, juntando, além desse papel de pai, de educar o filho, de conduzir a sua família, também com uma atividade física incorporada ao dia a dia da sua família. Isso para nós é muito importante, é juntar tudo junto. Fiz muito também. Fiz. Algumas já eram minhas amigas já há algum tempo, foram as quais que me apresentaram. Mas lá eu fui conhecendo muitas amizades, que eu acho que vão ficar para sempre, que eu ainda tenho contato com eles, e alguns que já saíram do projeto também ainda tenho contato, encontro na rua, conversa, a gente lembra essas coisas, mas só amizade eu vou esquecer. Eu fico muito feliz. Vocês atuam dentro de 2 CELs na cidade. Como que está a parte de estrutura e até quem tem interesse para buscar fazer uma inscrição? Bom, os CELs são espaços multifuncionais, né? Eles englobam cultura, esporte e educação no mesmo ambiente. O acesso é super fácil, tem uma série de modalidades, de cursos educativos, de propostas culturais que as pessoas podem buscar, fazer a sua inscrição, né, e participar dos projetos. Bacana. Gabi, quem te levou a conhecer o projeto? Foi uma amiga minha vizinha. Ela começou a fazer e ela sempre ficava falando. Aí teve um dia que eu falei com a minha mãe e eu fui atrás do negócio para ver como que era, viu que a inscrição. Minha mãe deixou eu ir, fez a inscrição. Aí eu comecei a ir com ela essas coisas e a gente começou a ir junto. Ela que me apresentou. Aí fui conhecer para outros meus primos também fizeram. Levou a família toda? Levei. São quantos parceiros hoje? Vocês buscam as parcerias? Então nós temos uma quantidade de parceiros estratégicos interessante, na linha da saúde, em algumas situações para transporte, para evento, ou para uniforme, para material esportivo. Então nós vamos buscando esses parceiros de acordo com as demandas que nós... Uma das grandes dificuldades que o terceiro setor tem é exatamente essa questão das parcerias e do financeiro para poder oferecer de qualidade, né? Esse é o grande desafio que nós temos. Em relação a políticas públicas voltadas ao esporte na cidade de São Paulo, você que atua num projeto que lida diretamente nessa frente, qual que é a sua opinião de políticas públicas na nossa cidade? Nós temos hoje uma participação efetiva em algumas ações do serviço público, né? Entre elas, algumas ações da Diretoria Regional de Ensino do Butantisa, com a possibilidade de intervir, de compartilhar, de processos de organização de seminários para educadores, de organização do Intercel, evento esportivo que reúne participantes das diferentes modalidades dos CELs, né, assim como as Olimpíadas. Então nós vamos tentando buscar essa relação e essa inserção, porque a gente entende que é uma via dupla, né? Então o poder público e as políticas públicas vêm oferecer oportunidade para que o terceiro setor entre nos espaços e implemente o trabalho que o poder público faz,
e ao mesmo tempo a gente consegue fazer uma contrapartida que é a nossa ciência contribuindo para as políticas públicas. Gabi, você que é um atleta jovem que está aprendendo, você sente às vezes a falta de incentivo maior no nosso país ao esporte? Um pouco, às vezes sinto, sim. Não acho que é uma coisa também que para mim não está fazendo muita diferença, mas eu sinto que... O Brasil vai receber uma Olimpíada, Gregory. Ano que em 2016, como a de vocês, por mais que o esporte não seja o ponto principal do programa, o programa eu acho que é formar realmente... Então, você acredita que as empresas, as instituições ainda são poucos os exemplos no Brasil como o de vocês, que buscam o esporte como meio de ferramenta de transformação, de inclusão? Eu vou te dizer que a quantidade de organizações que faz um trabalho é grande. Nós temos uma desarticulação dessas instituições. Então, tem trabalhos bons sendo feitos em diferentes regiões da cidade e do país, mas que não tem comunicação. Então, todo mundo começa do zero e vai galgando os seus degraus a partir da sua própria experiência, né? Então, a gente acaba não conseguindo aprender com os erros dos outros. Acho que isso é algo que, nesse sentido, a política pública poderia fazer, de congregar mais essas experiências a título de fazê-la melhorar em termos de qualidade daquilo que é oferecido. Ainda tem muito aquela cultura do atleta que só quer ser jogador de futebol aqui no Brasil? Bastante. A gente muitas vezes recebe alguns cadastros. Ah, então vou fazer cadastro para atletismo para o meu filho, mas vai jogar futebol? Vai ter futebol? Ah, então, nós trabalhamos com atletismo. Atletismo é essa modalidade, tem uma série de provas, tem corrida, tem salto, tem arremesso, lançamento e tal. Pode ser que em algum momento ele jogue futebol como parte da estratégia que o educador escolheu, mas ele não vai treinar futebol aqui e o nosso foco não é esse. Ah, puxa vida, então eu vou conversar com ele melhor e eu volto para fazer o cadastro se ele concordar. Então, acontece sim, acho que a gente ainda é o país do futebol, mas se nós mudando um pouco isso, criarmos esse olhar de pensar nas outras modalidades como ferramentas de inclusão, de cidadania, mas também como potencial esportivo de rendimento, acredito que nós possamos ter um resultado muito bom nas Olimpíadas. Você já falou no primeiro bloco, lá vocês têm atletismo, natação, basquetebol e esse projeto voltado para o mundo do trabalho. De todas essas modalidades, qual que é a mais procurada? A mais procurada é a natação. Natação. Sem dúvida. Se nós pararmos para pensar, o atletismo, sem qualquer material, bastando o recurso humano, né, o educando está interessado, a gente faz o atletismo. Basquetebol, uma bola, cestos, nós improvisamos. Mas a natação ela depende de um equipamento muito específico que é a piscina. Uma piscina em condições de utilização. E nesse sentido, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação é muito importante. Por isso que a gente sempre tem a capacidade máxima de atendimentos no projeto de natação. O que o atletismo tem de diferente que você se encantou por esse esporte, Camila? Olha, eu realmente não sei, mas eu acho que as provas, a hora da corrida ali é a hora que eu mais gosto. Na hora que você vai, o revezamento, então, que você consegue trabalhar em equipe. Acho que é a parte que mais gosto, acabou chamando mais minha atenção. Assim. Qual que é a sua prova predileta do atletismo? Provas longas, tipo 600, 800 metros, são provas que eu faço, são as que eu mais gosto. Eu gosto bastante de revezamento, mas prova individual eu gosto mais de prova longa. Prova de fundo. Isso. Tá certo. Gregory, você tem algum contato para quem quiser conhecer mais o projeto, essa iniciativa bem bacana na cidade? Sim, nós temos o nosso e-mail, que é o contato@esportesolidario.org.br. E quem quiser saber mais pode acessar o nosso site, que é o www.esportesolidario.org.br. E o jeitinho que está aí na tela. Gabi, brigadão pela participação no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sorte para você, quem sabe aí uma medalhista olímpica no nosso futuro. Se Deus quiser. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, viu, Gregory? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Leandro. Prazer é todo nosso de poder compartilhar. Tamo junto. O Cidadania Esporte Clube de hoje fica por aqui. Surgiu um projeto social que usa o esporte como ferramenta de inclusão. Nós queremos contar a sua história. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Tchau.